Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa primeira aula desse curso, desse nosso treinamento, que é um treinamento online, completamente online, para candidatos às provas de habilidade específica em desenho dos seguintes cursos: Arquitetura e Urbanismo, Desenho Industrial, Programação Visual, Desenho Industrial, Projeto de Produto, Artes, Design de Interiores e Belas Artes. O que você vai aprender nesse treinamento? Bom, esse curso ele tem o objetivo de treinar, de capacitar você para ser aprovado no teste de habilidade específica. Ele é um treinamento prático e objetivo, cuja finalidade é realmente treinar somente para esse teste. E por isso mesmo, o tempo de aula é extremamente conciso e enxuto de cada aula, tá? Esse não é um curso de desenho artístico, é sim um treinamento. Assim como você treina, faz cursos às vezes próprios aí, focados na redação voltada para o vestibular, esse nosso curso aqui, não para se tornar um romancista, aqui também o nosso foco, o meu foco é de treinar para a prova especificamente, não para que você se torne um artista na arte do desenho. O que você precisa saber sobre a prova de habilidade específica? Bom, desenhar é um ato voluntário, isso quer dizer que você pode controlá-lo, né? O avaliador não espera que você seja um artista como Van Gogh, Klimt, não. Ele também não espera que você saiba desenhar um rosto de forma perfeitamente ou realista. O avaliador não está esperando esse tipo de trabalho aqui de você, tá? Nem isso aqui, rostos. Quando os alunos vêm ao meu encontro nas aulas, é muito comum eles chegarem perguntando se vão aprender esse tipo de trabalho. Não, você não vai aprender isso aqui nesse curso, esse não é o foco, tá certo? Por quê? Porque o avaliador espera que você saiba se expressar graficamente de forma adequada, alinhada com os objetivos do curso ao qual você está se candidatando. Ele espera que você consiga demonstrar graficamente que tem um bom raciocínio espacial, por exemplo, que saiba representar graficamente também desenho de observação, de criação, de memória. Concentre-se em desenvolver as habilidades necessárias para tanto, tá? Depois você pensa em trabalhar a sua forma de expressão com foco na arte, tudo bem. De forma geral, os testes de habilidade específica são pré-requisitos para que você possa realizar a prova objetiva e discursiva de conhecimentos gerais, concorrendo a uma vaga no curso que você deseja entrar, seja arquitetura, desenho industrial, design de interiores, belas artes, enfim. Se você passar no teste de habilidade específica, você concorrerá a uma vaga no curso que deseja. Se não passar, concorrerá a uma vaga para o outro curso que você vai fazer uma escolha e uma segunda opção. Você precisa reservar um tempo diariamente para estudar e praticar desenho, assim como faz com as outras disciplinas, tais como português, matemática, física, por exemplo. É a prática correta e constante do desenho que te permitirá conseguir êxito no teste de habilidade específica. Outra informação importante: conheça muito bem o padrão dos testes já aplicados anteriormente pela faculdade na qual você deseja ingressar. Cada universidade, cada instituição, ela vai focando, tem uma quantidade de testes, né? Aqui eu tenho da UNB, tá? Tem uma quantidade de testes e tem focos diferentes. Então, você precisa conhecer bastante o padrão, né? Conhecer o curso, entrar na internet, dar uma olhada nas ementas dos cursos, ver qual é o padrão, como a prova é configurada, o que é exigido de você em cada curso, tá? Para que você baixar esse material, imprimir e usá-lo para fazer um simulado mesmo, sabe? Treinar com tempo contado, tudo. Quanto mais você treinar, quanto mais você conhecer o padrão de aplicação de prova na instituição que você está desejando entrar, com certeza melhor você se sairá, tá certo? Então fique atento, cada prova, cada instituição tem aí um padrão de aplicação de prova, né? Aquela que eu mostrei anteriormente da UNB, o FRJ, e assim baixe, entre nos sites, conheça o curso que você vai entrar, tá? Procure também testes de habilidade específica aplicado em outras instituições de ensino, que não seja a que você pretende ingressar. Quanto mais você treinar, mais terá chances de ser aprovado. Vou falar um pouquinho sobre o tempo.
Reorganize a sua agenda de estudos e insira um horário específico para você treinar o desenho. Novamente, tá? Eu vou te falar. Pode ser 30 minutos ou 1 hora. Até mais se possível, mas treinando 1 hora diariamente você conseguirá se desenvolver muito mesmo, tenha certeza. Tenha disciplina e constância. É fundamental treinar pelo menos 4 vezes por semana. Se o seu teste, a previsão de realização do seu teste ainda está distante a data, melhor, insira essa programação na sua agenda, tá? Assim como você insere, como você tem agenda para estudar as outras disciplinas de conhecimentos gerais, insira um pedaço do desenho. Para fazer o desenho, não deixe tudo para a última hora, porque isso aqui não é decorar, né? É a prática. Você vai ter que demonstrar, né, as suas habilidades, e isso depende de prática. Um outro hábito importante que você precisa desenvolver nesse momento é o de cronometrar o tempo que você usa para realizar cada desenho. Se a prova que você realizará costuma apresentar 4 questões e você terá 4 horas para realizá-la, então você deverá utilizar 1 hora em média para concluir cada questão, certo? Não adianta você usar o tempo da prova para desenvolver uma questão de forma excelente. O avaliador quer saber também se você consegue se organizar com relação ao tempo. Assim, na sua prática diária de desenho, você precisa marcar o tempo que gasta para realizar cada exercício e ir diminuindo esse tempo de forma proposital e gradual. Nós estamos treinando o seu cérebro para um novo hábito, certo? Utilize relógio do celular, cronômetro, né, para marcar o tempo. E cuidado aí com a pressão e a ansiedade, tá? Uma coisa de cada vez. Até 1000 passos, se você deseja caminhar 1000 passos, você precisa começar pelo primeiro. No momento da sua prova, como agir? Leia com muita atenção. Eu tenho várias provas aqui, tá? Para produzir o material, eu vou com base, então leia com muita atenção, tá? A primeira página do seu caderno de provas e também cada enunciado das questões. Use a técnica da sua preferência e também, né, o que foi já exigido, o que é permitido e exigido de acordo com o edital, tá? Mantenha a calma, evite pensamentos negativos sobre você e o teste. Tudo começa na nossa mente. Pensamento gera sentimento que gera ação. Se você permite se deixar levar por pensamentos negativos, você está se auto-sabotando. Tem um grande engenheiro idealizador da marca Ford, que foi o Henry Ford, e ele tem uma frase que é muito interessante e que diz assim: se você pensa que é capaz ou se você pensa que não é capaz, em ambos os casos você tem razão, tá? Tudo que existe no mundo físico, criado pelo homem, foi criado 2 vezes. Uma vez na nossa mente, tá? E depois, quando ela se tornou concreta. Então, leia a primeira página, assine seu nome, coloque seu nome, inscrição, assinatura, dê uma olhada se o caderno está completo, leia aqui essas instruções. Por que fazer isso agora? Porque você ainda está com a cabeça fresca para não esquecer, tá bom? Outra coisa, mantenha a sua prova limpa, tá? Não amasse, não rasure muito, não rasgue. Se coloque no lugar do avaliador e pense que se fosse você no lugar dele, se você gostaria de receber uma prova toda rasurada, toda suja, o quanto isso ia prejudicar, né? Quanto você pensaria que talvez isso fosse um pouco de descuido, de desleixo, tá? E sei lá, de descaso com o teste, tá certo? Então mantenha a calma, observe, foque nos seus pensamentos. Começou a pensar uma coisa equivocada aí durante esse treinamento que você não é capaz, agradeça o pensamento e comece a trabalhar de outra forma, tá? Não é se auto-sabotando que você vai conseguir êxito em nada na sua vida, tá bom? Falando especificamente sobre o desenho. Eu já falei pra você, já te mostrei, vou repetir quantas vezes forem necessárias, que o avaliador não espera de você esse tipo de desenho, tá? Realista, não. Tá? Ele quer saber se você sabe representar graficamente, isso aqui é um exemplo, mas cada um tem uma forma de expressão. Se você sabe representar graficamente realidades, né, palpáveis, coisas existentes, coisas da sua imaginação, se você sabe interpretar
as questões. Tá vendo? Esse é um padrão, um dos padrões de desenho que você pode pensar em desenvolver para sua prova, tá certo? As figuras humanas, você vai aprender a representá-las da forma mais simples e minimalista possível. Minimalista quer dizer que com poucos traços. Não precisa pensar que você só reconhece os indivíduos pelo rosto. Aqui eu não tenho rosto definido, eu consigo identificar se são homens, mulheres, idosos, gordos, magros. A gente não reconhece as pessoas somente pelos rostos. Se fosse assim de costas, nós não reconheceríamos ninguém. A figura humana ela tem o objetivo de dar proporção, considerando que quase todos os objetos no mundo foram pensados para o uso humano. Tá? Então, nos desenhos, as figuras humanas servem mais para dar escala e para que o avaliador também saiba se você consegue representar proporção, se você entende essa figura humana. Então, esse aqui é o tipo de desenho esperado para você, esse não, tá bom? Um desenho desse aqui, ó, ele é feito com muito tempo. Você gastaria muito, mas você não, a quantidade de tempo na prova não seria suficiente para você fazê-lo, tá bom? Então, esse tipo de desenho aqui, tá? Na faculdade de arquitetura a gente chama, quanto mais minimalista, a gente chama de calunga, as figurinhas humanas, para dar proporção, né, aos nossos desenhos. Vamos falar do traço. O avaliador espera que o seu traço, ele precisa ser limpo, ser firme, tá certo? Ter intenção. Se você faz, ele espera de você um traço assim. Se você não faz assim, vai aprender a fazer e treinar essa habilidade. Nada de fazer traços assim, aquele traço que a gente chama de traço cabeludinho, sabe? Não. Isso aqui demonstra insegurança, olha a firmeza. A segurança não tem a ver com você saber muito, mas sim no fato de que você acredita que você está dando o melhor de si nesse momento. Então, solte mais a mão aqui, tá? Não deixe tão apoiada na base de desenho. Vá liberando este traço. Uma outra coisa que você precisa ficar atento é aos materiais, né, observando os testes de habilidade específica realizados pela instituição que você deseja ingressar anteriormente, quais são os materiais permitidos, tá? E comece a treinar com esses materiais. Em geral são lápis preto, borracha, lápis de cor e caneta hidrocor. Então comece a treinar com esses materiais. E falando sobre material, fique atento, porque a maioria dos testes também diz que você não pode usar instrumentos como esses aqui, réguas, esquadros, compassos, para trabalhar a sua prova. Então, se você não pode fazer isso e ainda não tem essa segurança para o desenho, você precisa ir treinando já. E se está dizendo que não é para você utilizar esses instrumentos, não adianta, você não pode, não deve pegar um outro objeto, uma caneta, um lápis aí durante a realização da prova e utilizá-la como régua. Por quê? Porque eu sei que você está utilizando. Olha a diferença do traço. Você está infringindo uma norma do mesmo jeito, certo? Então fique muito atento a quais são os materiais permitidos e comece a treinar já com esses materiais que são permitidos, ok? Bom, então, novamente, traço firme. Eu tenho uma característica genética que chama tremor essencial, eu tremo bastante e eu adaptei o meu traço para isso, então se você tem alguma dificuldade, saiba que é possível sim. A régua, a borracha você ainda pode usar, mas use com cautela. Proporção, como usar os espaços dados, né? Cada prova aqui, deixa eu selecionar uma aqui, aquela que eu estava mostrando. Cada prova ela é dada, né, aqui a questão e tem mais adiante, né, ou às vezes atrás, aqui, o espaço, depois lá no final, para você concluir a questão. Aqui, por exemplo,
Então, fique atento a esse espaço. Se você, quando você desenha, faz um desenho assim, né? Vai desenhar uma caixa, um cubo. Desse jeito aqui, esse tracinho cabeludo. Você demonstra pequenininho, jogado num canto. Você demonstra insegurança, tá? Isso aqui é uma característica da pessoa que não quer ser avaliada, que não quer se mostrar, tá? Porque não quer, tem medo da avaliação. Você olha o espaço vazio, quanto isso aqui está perdido. A não ser que seja intencional, que você queira passar uma informação precisa nesse desenho, com esse tipo de posicionamento, você precisa organizar o seu desenho de acordo com o espaço que é dado a você. Aqui, ó. Olha, aqui eu tenho uma questão, né, desenho de observação, aqui eu tenho um espaço todo. Você não deve fazer um desenho jogado num cantinho aqui não, tá? Seu desenho precisa ser bem enquadrado aqui no espaço da prova. Igual aqui eu tô fazendo, né? Vamos aqui desenhar uma caixa. Bom, uma outra informação importante para você é nada de fazer sombra utilizando o dedo. Pelo seguinte, as nossas mãos têm oleosidade e umidade. Quando eu faço isso aqui, eu mancho o desenho e eu tiro a possibilidade de apagar e deixar isso aqui mais organizado. A sombra que nós vamos aprender a fazer aqui é a sombra em que você usa o lápis para fazê-la. Existem várias formas de fazer a sombra que não seja você utilizar, manchar um pedacinho ali com um lápis e depois passar o dedo por cima. Não é a forma adequada. Se você vai parar de fazê-lo nesse momento. Vai usar também a borracha de forma assim, com muita parcimônia, tá? Com moderação, digamos assim, tá bom? A figura humana, eu já falei, né? O que o avaliador espera de você com relação às figuras humanas. Nós vamos aprender a treinar isso também aqui, tá? E para nossa primeira aula, ficam essas considerações. Eu espero que você esteja gostando. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco e treine muito. Nós nos vemos então na próxima aula. Até já!